Bom, gente, a melhor maneira de aprender um conceito e entender como ele funciona na prática é fazendo exercícios, tá certo? E esses exercícios aqui são exercícios que poderiam ser realmente reais, tá legal? Então, vamos colocar a mão na massa. Exercício, pessoal. A área de manutenção de uma fábrica deseja entender o que está contribuindo para o aumento de parada dos equipamentos, fazendo com que ocorra a manutenção corretiva no mesmo, gerando custos e atrasos na produção. Então, ele pegou o quê? Duas variáveis para poder analisar, que a gente chama de preditoras. O preditor 1 é horas totais de operação da máquina e o preditor 2, temperatura média de operação. Então, qual é o objetivo? Determinar quais variáveis têm maior impacto na probabilidade de uma máquina necessitar de manutenção. Legal, né, gente? Isso aqui tem tudo a ver, inclusive, com a área de manutenção mesmo. Vamos aqui para o arquivo RLB. RLB, gente, está aqui, ó. Então, olha como é que é o formato do arquivo, né, que você tem que colocar no Minitab. Você coloca variáveis contínuas nas preditoras e na saída é discreto. Nesse caso, se houve manutenção corretiva ou não. Que é a mesma coisa se parou, tá? Se parou é porque teve manutenção corretiva. Tá certo? Manutenção corretiva, gente, é aquela coisa. A máquina quebra, você para na hora e corrige. Não é preventivo. Você não estava prevenindo antes. Você não estava, desculpa. Você não estava prevendo que você ia parar aquela máquina em tal hora. Quebrou, tem que fazer a manutenção. Tá ok? Aí, pessoal, como é que a gente usa aqui, tá? A gente vai em stat, regressão, só que agora a gente vai aqui, ó, binário logistic regression. Legal, pessoal. Deixa eu deletar tudo isso aqui, dos exercícios que eu fiz no passado, você não precisa ver. Você vai ver agora. A resposta é o item atributivo, que no caso é manutenção corretiva. E o modelo aqui eu vou colocar horas e temperatura. É como se fosse uma regressão normal, tá bom? O restante a gente não precisa mexer nada. E aí a gente vai para o OK. Ele gerou aqui um relatório gigantesco, gente. Mas não tão gigantesco, né? Eu quero que você analise junto comigo, principalmente os 3 itens que a gente discutiu. Quais são? O velho dos preditoras, o VIF, que a gente tem que calcular, e o Odds Weight. Esses 3 são os mais importantes e é o que a gente usa aqui. Tá? Aqui está binário Logistic Regression. Tá bom? Aqui, gente, ele faz uma contagem, tá? Do evento. A quantidade de vezes que teve manutenção corretiva 15 e a quantidade de vezes que não teve manutenção corretiva 35. E 50 amostras, que é o mínimo que eu recomendo. Tá? Olha o que ele fez aqui, gente. Ó. Primeiro, a gente olha o P-Value, tá? O P-Value, tá? O P-Value, o que nós temos aqui? Nós temos o P-Value acima de 0,05, em 2. Então, isso quer dizer que, principalmente esse aqui das horas, a gente pode até pensar em removê-los, porque ele não contribui muito para o modelo, ele é acima de 0,05, tá? E aí, gente, tanto é que ele não contribui, gente, que o odds weight é na faixa de 1. Ou seja, aumentando o número de horas do equipamento, não necessariamente vai aumentar a chance de quê? De quebrar o equipamento. Como é que esse valor ficou perfeito aqui, 1.00, gente? Porque é por causa da quantidade de escalas decimais, tá? Se a gente pudesse aumentar essas escalas decimais, a gente ia ver o 0004. E como o valor está dando negativo aqui, isso quer dizer que esse valor aqui, na verdade, é menor do que 1, tá? É isso mesmo. É o que eu lembro, tá? Quando o valor aqui é negativo, ele está inversamente proporcional, tá? Então, ele pode estar entre 0,9999, em vez de ser 1. Mas a escala que não dá para mostrar aqui. Tá legal? Aí, o que é que nós temos mais interessante? Olha, a temperatura, ele está mostrando aqui que está um pouco acima do 0,05. Mas ele já tem uma contribuição maior. Que contribuição é essa, gente?
essa é a parte importante que você tem que interpretar todo esse relatório. Interprete junto comigo. Cada vez que eu aumentar a temperatura em 1 grau do equipamento, a chance do equipamento quebrar aumenta em 24%. Isso é muito sério, gente. Tá? Isso considerando que seja real, qual é a mensagem que eu estou passando aqui? Eu, da área de manutenção, vou dizer, cara, a gente vai fazer um controle rigoroso sobre a temperatura dos equipamentos. Então, ao invés de eu chegar e esperar a máquina quebrar, eu posso, inclusive, acompanhar a temperatura dos equipamentos e quando ele chegar num determinado nível, eu já paro o equipamento e corrijo antes dele quebrar. Tá? Gente, eu estou colocando aqui num exemplo, uma situação que poderia ser real, tá? Eu não, apesar de ser engenheiro mecânico, mas eu nunca trabalhei com manutenção diretamente. Né? Tá bom? Então, por favor, aqui é um exemplo. Legal? Mas entendeu a lógica? Então ele é super legal nesse sentido, ele te dá a chance de alguma coisa acontecer. Tá? Aí, gente, tem um monte de outras coisas aqui que a gente não usa para nada, tá? Nós, novos, pobres mortais. Os estatísticos usam isso aqui pra caramba, tá? Inclusive, gente, ele até calculou aqui, olha, o coeficiente de Pearson do Q-squared. Ele colocando o observado e o esperado, tá? Então, foi observado esse valor, esperado isso. Legal. Tá? Aqui, gente, nós temos outras informações também que a gente não usa. Tá? O que eu sei que esses somers aqui, eu já cheguei a ler que o ideal seria que ele fosse maior do que 0,7, mas eu não vejo isso como algo mandatório. Tá? E aí, o que está faltando aqui, gente, é o VIF. Como é que a gente calcula o VIF, gente? O VIF é 1 do branco agora. O VIF é 1 dividido por 1 menos R2, certo? Beleza, vamos lá, gente. Vamos calcular, gente, na mão na massa. Vamos colocar aqui 1 menos. Qual foi o valor, gente, do coeficiente do R-square? Cadê ele aqui, gente, o R-square? Aqui eu estou vendo a contagem. Aqui está o p-value, tá? Aqui está o p-value também. Tá, aqui... Eu calculei isso aqui já, gente. Espera um pouquinho. Eu quero saber o valor do R-square. Ah, pessoal, eu não consigo calcular por aqui o R-square. Aí o que que eu vou fazer, gente? Ó, só um detalhe, tá, gente? O que que eu estou avaliando aqui? Quando eu avalio o VIF, eu estou analisando se existe correlação forte entre os x's. Então, isso se aplica só quando eu tenho mais de um x. Eu tenho mais de um x aqui? Tenho, certo? Só que aqui no relatório ele não mostra o valor do R ao quadrado. Mas a gente já sabe, a gente já fez exercício de regressão e a gente pode fazer a correlação entre os dois x's. Legal? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai em stat, regression again. Se eu quero fazer o VIF, vamos pegar aqui o fitline plot. Horas e temperatura. Eu não quero residual, não estou analisando isso aqui de residual. Pronto. Aí, pessoal, se você olhar o gráfico, você já vê que existe uma multicolinearidade grande. Olha a relação de horas com temperatura como está muito forte, gente. 88,7. Vamos traduzir isso, gente, em VIF? Tá? Opa. Aqui, tab, a calculadora. Então, a gente vai colocar 1 menos 0,887. Tá dando 0,113. 1 dividido por 0,113. Tá? 8,85, arredondando aqui o VIF. Quando a gente vai aqui para o material, ele fala o seguinte, que a multicolinearidade é moderada maior do que 5, mas se passar de 10 passa a ser severo. Então, existe a multicolinearidade.
tá bom? E, inclusive, pessoal, o que que acontece, tá? As coisas estão muito interligadas uma na outra. Quando eu tenho aqui, ó, isso aqui é outra informação interessante, tá? Quando eu tenho aqui, olha a temperatura como o erro está aqui, gente, desculpa. Tá percebendo que o erro está muito maior do que em horas aqui, ó? Você tá vendo esse valor que está bastante elevado comparado um com o outro? Há uma indicação que existe multicolinearidade, tá? Então, a gente consegue analisar de forma indireta através do erro. Legal? Porque ele atrapalha, entendeu? A gente tem duas variáveis impactando na mesma coisa, entendeu? A gente tem um x que impacta no y e tem um x2 que impacta no x1 e no y. E essa combinação atrapalha. E ele gera o erro que a gente está aqui. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o seguinte. Eu vou deletar esse aqui que tem um erro maior? Não. Porque o pi-velho está muito próximo de 0,05. Eu vou deletar esse daqui, ó. E ver o que acontece com o modelo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Stat, Regression, Binary, Logistic Regression. Agora eu vou tirar o quê? Eu vou tirar as horas e vou deixar só a temperatura. Vamos ver o que acontece? Aqui, beleza. Aqui é a mesma coisa com relação aos eventos. Olha o que aconteceu. Olha o pi-velho como ficou bom agora da temperatura, tá vendo? O problema era justamente o quê? Aquela questão do tempo, né? Tá? E aí ficou até, melhor, ficou mais até apurado o odds rate. O que quer dizer, que quer dizer isso aqui agora? Tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, que a cada temperatura que eu aumento, a chance do meu equipamento quebrar aumenta em 17%. Bingo! Entendeu? Aí sim ficou legal. Preciso analisar o pi-velho? Preciso. Ele está menor do que 0,05. Já fiz a minha discussão, a minha análise sobre o odds rate? Já. Preciso olhar o VIF? Não. Por quê? Eu só tenho uma variável agora. Se eu tivesse outra variável, eu teria que me preocupar com o VIF. Tudo bem, gente? Então a gente conseguiu modelar e ficou super legal isso aqui. Eu gostei bastante. Legal? Lembrando, pessoal, como o Minitab que eu estou usando é mais velho, eu estou calculando o VIF, aí eu vou na regressão normal e vejo o valor do R-squared e jogo dentro da equação aqui e gero o resultado. Tudo bem? Legal, pessoal. Próximo vídeo a gente vê outro tipo de regressão logística. Tchau, tchau.